Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Ana Paula, sou estudante de enfermagem na Unimontes, estou ao fim da minha graduação e fui convidada pela Guarda-Mirim de Montes Claros para ministrar esse módulo para vocês. Como vocês podem visualizar aí no slide, o nosso módulo é Saúde Sexual, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Relações de Gênero. Nós teremos apenas duas aulas. Essa é a nossa primeira aula e na quarta que vem teremos a nossa segunda e última aula. Ao final de cada aula, vocês terão que fazer uma atividade avaliativa e terão uma semana para responder. Vocês podem me enviar tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Eu deixarei disponível para vocês meu e-mail lá no grupo do WhatsApp. Peço que vocês não enviem a atividade no grupo. Se preferirem me mandar por lá, optem por me mandar no privado, por favor. Cada atividade terá o valor de 50 pontos. Como vão ser só duas, né? Então, somando ao total, 100 pontos. Outra coisa que eu gostaria muito que vocês se atentassem é com relação à qualidade desta aula. Eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback. Vocês me falem se vocês gostaram da aula, se vocês gostaram da atividade, se acharam pertinentes as perguntas, e se vocês aprenderam realmente alguma coisa. Se vocês não gostarem dessa aula, desta forma, por mais que a gente vai ter apenas duas, se essa for ruim, que a segunda, então, que seja boa, que seja de uma forma que agrade a todos. Então, se vocês preferirem que a segunda aula seja ao vivo, não tem nenhum problema. Da forma que ficar melhor para todos vocês, desde que todos compareçam, né? Enfim, vamos dar início à nossa aula mostrando a ementa. A nossa ementa tem 15 tópicos. É uma ementa muito extensa para apenas duas aulas. Falaremos sobre adolescência e juventude, análise da situação de saúde de adolescentes e jovens, sexualidade e saúde reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, anatomia e fisiologia normal do aparelho reprodutivo masculino e feminino, métodos anticoncepcionais, infecções sexualmente transmissíveis, com foco na HIV e na AIDS, comportamento de risco, gravidez na adolescência, principais problemas ginecológicos, imunização, imposição e violência, papel democrático no respeito ao convívio com as diferenças e relações de gênero e saúde bucal. Como vocês podem ver, é muito grande. Então, as duas aulas, né, esta e a outra, vão ser um pouco extensas, né? Hoje nós falaremos sobre os 8 primeiros tópicos. Para dar início, então, começaremos falando sobre adolescência e juventude. Em algumas partes do nosso slide, esse videozinho aqui ficará tampando um pouco, mas não tem problema. Eu vou falar direitinho como que tá nos títulos, não tem problema nenhum. Então, iniciando aí sobre a adolescência e a juventude, precisamos entender o porquê. Por que adolescência e juventude? Por que não só adolescência? Por que não falar só da juventude? A OMS, ela dá esses dois termos para a gente. E diz que a adolescência, ela compreende o período de entre 10 a 19 anos, 19 anos, 11 meses e 29 dias, olha aí, o vídeo em cima. Então, até um dia antes de você completar 20 anos, você é considerado adolescente. De 10 a 19 anos, adolescente. E entre 15 a 24, a pessoa é considerada jovem. Então, aí a gente percebe que dos 15 aos 19, uma mesma pessoa ela pode ser tanto adolescente como jovem. Hoje falaremos tudo sobre esse universo. Tudo sobre o universo dos adolescentes, dos jovens, com ênfase na sexualidade e em seus direitos.
Além disso, também podemos falar que pessoas jovens são aquelas com a idade entre 10 e 24. A partir dos 25 para cima, já são consideradas pessoas adultas. Então, nós sabemos que a adolescência é um momento natural. Todos nós passamos por esta fase, é uma fase de descobertas, descobertas das nossas mudanças fisiológicas, psicossociais que o nosso corpo passa. E essas mudanças, elas podem trazer muito constrangimento para o adolescente, porque é um momento crítico, é um momento que ele está passando da infância para a vida adulta. Então é esse momento aí do meio da adolescência que tem essa passagem de descobertas, onde os hormônios estão à flor da pele, onde começam a surgir os primeiros desejos que antes eram desconhecidos. Desejos tais sexuais. E isso pode trazer muito constrangimento, tirar dúvidas, tanto com relação à própria mudança do seu corpo, quanto sobre os desejos sexuais. Podemos observar nesse turbilhão de descobertas do próprio corpo e do mundo à nossa volta que o adolescente ele passa por muitas incertezas, por muitas inseguranças, né? Diariamente. E ele precisa transpor esse autoconhecimento para defender a sua própria identidade. É nesse momento da adolescência que o adolescente ele vai construir a sua identidade, que ele vai tomar as suas decisões, que ele vai deixar de lado, muitas vezes, os conceitos dos pais, dos avós, ele vai querer criar os seus próprios conceitos sobre a vida, em que ele acredita. Mas, enfim, são tantos conceitos, são conceitos religiosos, são conceitos culturais, e temos também os conceitos da saúde, da educação em saúde. O que o adolescente sabe sobre a saúde do seu próprio corpo? Onde ele busca esse conhecimento? Será que ele pergunta para os seus colegas da mesma idade? Ou será que ele vai numa fonte confiável? Ou será que ele vai num PSF, numa consulta com o enfermeiro? Será que o adolescente sabe que existe uma caderneta do adolescente, do PSF, que acompanha todas as suas mudanças fisiológicas, que acompanha o seu calendário vacinal, que acompanha até mesmo de forma psicológica as suas incertezas, as suas inseguranças? Será que o adolescente sabe que no PSF ele pode, ao sentar ali com o enfermeiro, numa consulta de enfermagem, ele pode fazer um plano para a sua vida? O enfermeiro, ele tem essa incumbência também, de atender a todos. O enfermeiro não atende apenas gestantes, mulheres, idosos, não. Ou crianças recém-nascidas, não. Ele atende também os adolescentes e muitas pessoas não sabem disso. Os próprios adolescentes não sabem disso. E nessa aula nós falaremos dos direitos dos adolescentes, do direito à saúde sexual, do direito à informação. Informação fidedigna. Não é aquela informação dos seus coleguinhas da mesma idade ou idade próxima, que também tem as mesmas dúvidas que vocês. São informações verdadeiras, não é? Muitos adolescentes iniciam as suas atividades sexuais desprotegidos, né? E a vulnerabilidade desses adolescentes aumenta cada vez mais, porque existe esse constrangimento, entendeu? E nessa aula nós vamos desmistificar tudo isso. Eu quero que dessa aula vocês saiam daqui entendendo muita coisa sobre a saúde sexual e que vocês saiam daqui entendendo todos os seus direitos. Então, primeiramente, nós iremos analisar
a situação da saúde dos adolescentes e dos jovens. Como será que é a saúde dos adolescentes e dos jovens? Bom, para falar disso, nós iniciaremos mostrando a causa da mortalidade dos adolescentes. Olha só que interessante esse quadro. Aqui mostra as principais causas de mortes dos adolescentes entre 10 e 19 anos. Essa fonte foi retirada do Ministério da Saúde do Brasil, do ano de 2006. Em primeiro lugar, aparecem as agressões, leia-se homicídios de diversas formas, com arma, com faca, homicídios de diversas formas. Em primeiro lugar, os adolescentes morrem por agressões de outrem. Vocês podem observar aí 52,9%, mais a metade. Em segundo lugar, os acidentes de transporte. Em terceiro, os afogamentos. Em quarto, lesões autoprovocadas. Em quinto, quedas. E por aí vai. Falaremos então de cada uma dessas causas e procurando entender o porquê. Por que a agressão está em primeiro lugar? Por que os adolescentes, eles morrem, a causa da morte deles é em primeiro lugar agressões, em segundo lugar acidente de transporte? Comecem a pensar aí, por que disso? Agressões, leis, homicídios. Enfatiza-se que em todas as regiões brasileiras, as taxas de agressões na faixa etária de 15 a 19 foram muito maiores do que aquelas da faixa etária de 10 a 14. Nós veremos no próximo slide, vocês vão conseguir identificar isso. Que dos 15 aos 19 morrem mais adolescentes por agressão do que dos 10 aos 14. No quadro, vocês vão ver que de 1996 até 2006, que foi feita a análise, os homicídios na população com a idade de 15 a 24 passaram de 13 mil para 17 mil. Teve um aumento de 31,3%. Olha só, da década de 90 até os anos 2000, cresceu o índice de agressão, de homicídio entre adolescentes 30%, 31,3%. Esse crescimento foi superior aos homicídios da população total. O resto da população, que não é adolescente, aumentou 20%. E nos adolescentes, aumentou 31% essa taxa. Aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar. Olha aí, na linha de baixo, a gente vê os anos. Da década de 90 até os anos 2000. Ó. Passaram-se 10 anos aí. E aí a lateral, vocês conseguem ver o número de homicídios. Percebam que no ano de 2003, houve um pico máximo. Foi onde mais morreu adolescentes por homicídios. E aí, de 2003 para cá, essa taxa veio diminuindo. E o que a gente pode analisar neste gráfico, por que veio diminuindo de 2003 para cá, a gente pode lembrar que foi bem próximo a essa data que houve uma política de desarmamento da população. Então, é de se pensar que a população armada, com a população armada, a taxa de homicídio é muito grande. Então, aí, ó, a partir de quando desarmou a população, o número de homicídio juvenil diminuiu. Porque o jovem, ele é muito inconsequente. Se colocar uma arma nele, na mão dele, ele não vai pensar duas vezes quando alguém fizer algo contra. Então, uma medida muito boa que o Ministério Público fez foi justamente desarmar essa população. Porque dessa forma, a arma ficou resguardada das mãos daqueles que são ainda muito inocentes com isso, ingênuos com isso, né? Que são os adolescentes
e os jovens. Outra situação grave, né, ocupando a segunda causa da mortalidade juvenil, são os acidentes de transporte terrestre. Eu sempre quero que vocês pensem o porquê disso. Nós falaremos aqui muito sobre isso, sobre a importância do adolescente pensar mais antes e de perder qualquer constrangimento de tirar as suas dúvidas. Os acidentes de transporte terrestre estão em segundo lugar da causa de mortalidade juvenil. Olha só essas imagens que eu coloquei. Tem aí uma imagem de uma pessoa empinando uma moto. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito e isso é tão perigoso. Muitos jovens fazem isso de uma forma para se aparecer para outros jovens, para mostrar que é o maior, que consegue correr. Muitos jovens correm muito nas suas motos, nos seus carros, muitos nem têm carteira, são menores de idade e ultrapassam os sinais vermelhos, não respeitam as sinalizações, muitas vezes nem conhecem as sinalizações porque não fizeram um curso para tirar a carteira. Então, a gente vê muito isso aqui no Brasil e pensem, acidente de transporte terrestre é a segunda causa de mortalidade infantil. Reflitam sobre isso. Olha só esta tabela. Aqui mostra a mortalidade dos acidentes por transporte terrestre, segundo a faixa etária e segundo o sexo, né? A gente pode ver aí tanto com relação a homens e mulheres, número de óbitos, mas vamos nos atentar aqui para a faixa etária. Olhem só, de 10 a 24 anos, aqui, de 10 a 24 anos, se vocês somarem esse número aqui, ele vai dar muito maior do que todos esses, entendeu? Esta faixa etária vai dar muito maior do que qualquer faixa etária aqui. Vamos somar apenas aqui a porcentagem, olha só, dá 24, 25, 25% da causa de morte de todas as idades. Olha só, aqui nós temos as idades de 0 a mais de 80 anos. E os jovens de 10 a 24 anos receberam aí em torno de 25% da causa de morte por transporte terrestre. Ou seja, a maior porcentagem ficou aí para esses jovens de 10 a 24. Outra causa de morte são as lesões autoprovocadas. Leia-se aí suicídio, né? Que é uma violência autoinfligida, né? Que se autolesiona. Embora tenha taxas de mortalidade, não tenha, né? Tão significativa quando comparada de agressão, de homicídio, mas está aí em quarto lugar, né? Em terceiro lugar, nos afogamentos e em quarto lugar, tem as lesões autoprovocadas, que é o suicídio. Muitos jovens morrem pelo suicídio. A proporção de óbitos por suicídio em 2006 foi de 79% no sexo masculino e 21% no sexo feminino. Nós veremos aqui neste gráfico aqui, que analisou a mortalidade por suicídio de 1994 até 2006. Vocês podem perceber aí, a linha masculina é a roxa e a feminina é a rosa. Na linha de baixo, nós temos a idade. Menores de 9 anos, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 29, enfim. Nas idades de 10 a 14, a linha feminina, que é a rosa, está acima da masculina. Então, a gente percebe aí que as meninas de 10 a 14 anos suicidam bem mais que os meninos. E ali na idade dos 15 aos 24, podemos colocar dessa forma, que é a faixa etária compreendida como juventude, percebe-se que isso inverte.
Aí, a faixa etária masculina suicida mais do que a faixa etária feminina. Isso se deve a vários fatores, né? Nós sabemos que o homem ele é muito cobrado na nossa sociedade com relação ao emprego, com relação a status social, status econômico, e muitos homens nessa idade crítica, dos 15 aos 24, se sente muito cobrado pelos pais, pela sociedade, enfim. Quando não consegue um emprego bom, quando não consegue passar na faculdade, e acaba tomando rumos como este, como o suicídio, né? Como uma forma de escape, de dar um fim ali para uma coisa que ele está sendo muito cobrado. A gente pode entender dessa forma e dar margem aí para várias interpretações, assim como poderíamos também interpretar por que as jovens femininas de 10 a 14 suicidam mais do que os meninos, né? É uma coisa que temos que pensar o porquê disso e refletir, né? E não deixar que isso aconteça com nós mesmos, né, jovens. Eu também sou jovem. Mudando então de tema, vamos entrar aí no tema da sexualidade e da saúde reprodutiva. Neste tema, eu gostaria muito que vocês conseguissem entender o que é sexualidade e o que é saúde reprodutiva. A sexualidade, olha esse conceito que interessante. É algo que desenvolvemos desde o nascimento. Faz parte da nossa vida em todos os momentos. Vivenciamos bem a nossa sexualidade quando nos sentimos bem com nós mesmos, com os outros e com o mundo. A sexualidade, gente, é muito mais do que sexo. Muito mais. Ela envolve desejos, práticas relacionadas à satisfação, à afetividade, ao prazer, aos sentimentos e ao exercício da liberdade. Saúde sexual e reprodutiva significa que os indivíduos devem ter uma vida sexual prazerosa e segura. Sempre que vocês verem essa palavra assim, saúde, vocês vão pensar em algo que é para o bem, é algo que vai trazer segurança, principalmente isso, segurança. Então, você ter uma saúde sexual e reprodutiva, uma saúde sexual e uma saúde reprodutiva, isso significa que você tem uma vida sexual prazerosa e segura, livre de doenças transmissíveis, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente falava DST, doenças sexualmente transmissíveis, e depois esse termo foi mudado para infecções, devido a que doenças geralmente necessitam que o indivíduo tenha sintomas, sinais, e as infecções não necessariamente ali vai mostrar um sintoma ou algum sinal de que a pessoa tem. Então, você pode conhecer uma pessoa que não tem nenhum sintoma, nenhum sinal de que ela está com infecção, e ela está. E você pode se contaminar. Então, por isso que mudou esse termo. Em toda a nossa aula, nós estaremos utilizando ele, que é o termo correto e mais moderno. E a saúde sexual e reprodutiva vai muito além também de ter uma vida segura no sexo. Também a liberdade para decidir quando queremos ter filhos, se queremos ter filhos, né? Com que frequência iremos ter. Você ter um acesso à informação, aos métodos. Olha só nessa imagem, nós vemos uma jovem adolescente grávida. Será que ela escolheu ter filho? Será que não faltou informação sobre métodos contraceptivos? Então, se faltou informação, se ela não queria ter esse filho e ela teve, é porque ela não teve uma saúde sexual e reprodutiva. Faltou a saúde sexual e reprodutiva. E quem dá essas informações sobre isso
É como eu falei para vocês, é no PSF, é na consulta de enfermagem, é com os professores, como nessa aula serão esclarecidas muitas dúvidas. A saúde reprodutiva, né, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Bem-estar físico, mental e social. Não é somente ausência de uma doença, né? Em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e às suas funções. Não é você apenas não ter uma doença no seu sistema reprodutivo. Não, né? É um bem-estar total. É você estar bem com quem você gosta. É você poder escolher com quem você quer ter relações sexuais. Consequentemente, a saúde reprodutiva envolve a capacidade de desfrutar uma vida sexual satisfatória, sem riscos de contaminação com infecções sexualmente transmissíveis. É a liberdade de você decidir se você quer, se você não quer ter filhos, o número de filhos que você deseja ter e em que momento da vida você deseja ter. A saúde sexual é a habilidade de homens e mulheres desfrutar, expressar sua sexualidade, sem preconceito, sem risco de doenças sexualmente transmissíveis ou de gestações não desejadas. Livre de imposições, de violência, de discriminações. Falaremos sobre isso na próxima aula. Saúde sexual é isso. É você poder exercer o seu direito sem correr risco de doença, sem ter violência, sem ter discriminação e podendo escolher se você quer ou não ter filhos. Isso é saúde sexual. Isso é saúde reprodutiva. A saúde sexual possibilita experimentar uma vida sexual informada, agradável, segura, baseada na autoestima. Então você não vai se sentir inferior pela sua opção, pela sua orientação. Você não vai se sentir inferior por isso, né? Você vai ter uma vida sexual informada, agradável e segura. Para tanto, é importante a abordagem positiva da sexualidade humana, estímulo e respeito mútuo nas relações sexuais. Isso é muito importante. O respeito dentro das relações sexuais. Nós falaremos aqui sobre os abusos sexuais, sobre as violências sexuais, né? Conheceremos aqui também os nossos direitos. A saúde sexual, ela valoriza a vida, valoriza as relações pessoais e a expressão da identidade própria de cada pessoa. Como vocês já sabem, essa identidade, ela será formada de uma forma muito grande na adolescência. É claro que a nossa identidade é formada ao longo de todos os nossos anos. Podemos estar sempre mudando, crescendo, construindo, tentando acrescentar mais qualidades ao nosso caráter e a diminuir os nossos defeitos. Isso é um crescimento para a vida toda. Mas nesse momento crítico da adolescência é onde se forma de uma forma se forma a identidade de cada pessoa de uma maneira muito forte. Então, gente, precisamos conhecer os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Saúde sexual é também você conhecer os seus direitos, né? O direito de controle, de decisão, de forma livre e responsável sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de discriminação, de violência. É o que a gente vai estar aqui sempre repetindo para que vocês gravem. Você ter o direito você ter o direito de controle, de decisão sobre o que você faz com o seu corpo, sobre quem você escolhe para você ficar,
a igualdade entre mulheres e homens. Isso também é um direito, né? O direito à igualdade, ao respeito na relação sexual. O homem não é maior do que a mulher dentro de uma relação sexual. Não, ambos têm direitos iguais, direitos reprodutivos iguais, incluindo-se respeito à integridade, respeito mútuo, né? Isso é o crucial, é o respeito mútuo entre quem está ali participando desta relação, né? É o consentimento, é a divisão de responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas consequências. Por quê? Os comportamentos sexuais podem trazer consequências, podem trazer filhos indesejados como consequências. E aí? E a divisão de responsabilidades? Deve ser de forma igualitária, né? Livre de coerção, sem violência. Os direitos sexuais estão listados aqui, como vocês podem ler aí no slide. O direito sexual é o direito de viver, de expressar livremente a sua sexualidade, sem violência, sem discriminação. Olha só a gente repetindo. Isso é direito sexual. É você viver livre, expressar sua sexualidade de forma livre, com muito respeito pleno pelo corpo do seu parceiro. E com respeito a si próprio também, né, gente? Não se entregar assim, não se submeter a qualquer forma de amor, né? Entre aspas. É o seu direito de escolher o seu parceiro sexual. Todos nós temos o nosso direito de escolher, né? Com quem a gente vai ter uma relação sexual. É o direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, sem vergonha, né? É assumir a sua identidade sem culpa, sem falsas crenças, né? Aqui tem muito tabu, tem muita crença, muita cultura, e que isso pode ser rompido e pelo seu direito, pela lei, você pode viver plenamente a sua sexualidade, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. E isso, gente, é muito comum entre adolescentes e jovens. É muito comum esse constrangimento. Então, eu convido vocês aqui a conhecerem os seus direitos, né? É o direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, né? Da idade, da condição física, é o direito de escolher se quer ou não ter a relação sexual. A gente vê aí nos telejornais tanto isso, né, de violência sexual, principalmente com relação à imposição do homem sobre a mulher, de ter a relação, de impor para a mulher que ela tem que ter aquela relação sexual. Isso é muito comum e é necessário que essas mulheres conheçam seus direitos, né? Continuando os direitos sexuais, é o direito de expressar livremente sua orientação sexual. Temos aí, então, a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, entre outras ramificações, né? Então, você ter esse direito é você expressar livremente a sua orientação sexual, sem nenhum preconceito. É o direito de ter relação sexual independente da reprodução. Não significa que você tá tendo uma relação sexual que você tem que ter filhos. Não. Você pode sim conhecer os métodos contraceptivos e decidir não ter filhos ou decidir quando ter esses filhos. Além disso, direito sexual é o direito ao sexo seguro, livre da gravidez indesejada, livre das doenças, né, das infecções sexualmente transmissíveis. É o direito aos serviços de saúde que garantem privacidade, sigilo no atendimento, de qualidade e sem discriminação. Para quem não sabe, continuando aí sobre a consulta do adolescente, o PSF, toda consulta que é feita com o adolescente, ele não precisa levar os seus pais. Ele pode ir sozinho.
Ele pode ir lá marcar a consulta sem os pais saberem, sem nenhum responsável saber. E é tudo no sigilo, é tudo na privacidade. Então, não tenham nenhum constrangimento em marcarem a sua consulta. É o direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. É o que está acontecendo nessa aula de hoje. É a informação que eu estou dando a vocês sobre a educação sexual, sobre a educação reprodutiva. Com relação aos direitos reprodutivos, temos aí os direitos das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos. Quantos filhos desejam ter? E em que momento das suas vidas desejam ter estes filhos? É um direito a informações dos meios, dos métodos, das técnicas para ter ou para não ter. Os direitos reprodutivos, gente, não é só para deixar de ter filho, não. É para ter também, porque tem muita gente que tenta ter filho e não consegue. E desconhece as informações que ajudam a essa pessoa conseguir ter filho. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam isso. É o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Ficou assim de uma forma muito repetitiva sobre os direitos reprodutivos, sobre os direitos sexuais, mas isso é para que vocês consigam fixar que vocês têm os seus direitos, que vocês têm a sua liberdade e o direito de viver conforme a sua identidade, livre de qualquer discriminação. Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos de adolescentes e jovens. Agora aqui, de uma forma mais focada aos adolescentes e jovens, né? Que eles precisam ter acesso a informações e educação em saúde sexual e reprodutiva, né? Porque pelo fato dos jovens e dos adolescentes se sentirem constrangidos para tirar dúvidas, né, com pessoas que eles não conhecem ou com os pais, pessoas mais velhas que conhecem sobre esse assunto, pelo fato dos jovens se sentirem constrangidos, eles precisam de ter acesso a informações seguras sobre a educação em saúde sexual e saúde reprodutiva. O jovem, ele precisa ter acesso aos meios e aos métodos que auxiliem a evitar uma gravidez não planejada. Gente, é óbvio, nenhum jovem aqui vai querer ter uma gravidez no ensino médio, né? Nenhum jovem aqui vai querer ter uma gravidez muito, né, ainda na sua juventude. Não, todos nós pensamos em primeiro terminar a escola, depois a gente almeja chegar numa faculdade ou passar num concurso, conseguir um emprego, construir a vida primeiro para depois, lá na frente, pensar em constituir uma família com alguém, ou talvez nem isso. Ou talvez a pessoa pense simplesmente não quer ter, não quer construir uma família, quer viver uma vida independente, com amigos. Então, assim, todos nós precisamos planejar a nossa vida, né? E, como o próprio nome diz, gravidez não planejada. É uma coisa que vem que você não pediu por aquilo. É uma coisa que aconteceu e que muitas vezes não é culpa do jovem, é porque ele não teve acesso a informações. Porque ele não teve uma aula de educação em saúde, de educação na área da sexualidade, na área reprodutiva, né? Muitos jovens contraem as doenças transmissíveis, por quê? Muitas vezes pela falta de informação. E muitas vezes também eles sabem, eles têm acesso a essa informação e ignoram. Portanto, eu peço para vocês que estão tendo esse acesso aqui a esta aula, que vocês não se esqueçam disso,
vocês não ignorem quando a voz lá do pensamento lembrar vocês dos métodos contraceptivos, que vocês escutem essa voz interior e freiem um pouco, tá? Os serviços de saúde devem garantir o atendimento aos adolescentes e aos jovens antes mesmo do início da sua atividade sexual e reprodutiva, para ajudá-los a lidarem com a sua sexualidade de forma positiva e responsável, incentivando os comportamentos de prevenção e de autocuidado. É o que eu volto a falar com vocês. O serviço de saúde, principalmente no PSF, deve garantir aos adolescentes a informação mesmo antes deles iniciarem a sua atividade sexual. Então, para quem pensa em iniciar a sua atividade sexual, ainda não iniciou, antes procure um serviço de saúde, procure se informar sobre os métodos contraceptivos, procure se informar com pessoas competentes que realmente vão saber dar essa informação de forma segura, tá? Para todos vocês, informação sobre prevenção, sobre autocuidado, sobre vida planejada. E é claro, vocês também podem conversar com seus pais e respeitarem a cultura deles. Cada um tem a sua vida, né? Pode respeitar o que os pais falam, a cultura que os pais deixam para os filhos, mas vocês também podem fazer a sua própria escolha, né? O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação. Agora a gente vai para a lei, né? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está na Lei 9.263, que é de 12 de janeiro de 96. Essa lei regulamenta, no parágrafo 7º da Constituição Federal, sobre o planejamento familiar, né? Ele estabelece em parágrafo único que é proibida a utilização das ações que se referem a este caput que eu vou ler para vocês aqui. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos, as técnicas de concepção e de contracepção cientificamente aceitos, tá? Cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. Então, olha aí, tem opções ainda, tá? De métodos. Existem, gente, inúmeros métodos contraceptivos. Resta saber se eles são cientificamente aceitos ou não. Aqui nessa aula, a gente vai falar dos métodos cientificamente aceitos. O Ministério da Saúde, distribuído aí nos hospitais, nos PSFs, eles devem oferecer esse direito aí do adolescente ter uma consulta de enfermagem e de pedir esse planejamento familiar. Como eu falei, não precisa ser acompanhado dos pais. Ele pode marcar essa consulta e planejar a sua vida, né? E pedir também, olha só, serão oferecidos todos os métodos e técnicas. Quando fala de ser oferecido, é que lá também é distribuído um método contraceptivo que é a camisinha. De graça, você pode estar indo lá pegar. Porém, eles só liberam para quem tem essa consulta. Então, se você quer pegar este método contraceptivo, você está querendo ter uma relação sexual, você quer pegar a camisinha no posto de saúde, primeiramente você vai passar por uma consulta com o enfermeiro e ao final dessa consulta, depois que o enfermeiro conversar com vocês, esclarecerem sobre as técnicas de concepção, depende do que você está querendo no momento, nesse caso, a contracepção, né?
Ao final, ele vai entregar para você a camisinha. Então, as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde estão obrigadas a garantir a atenção integral à saúde, né, que inclua tanto a assistência de concepção como a contracepção. Além disso, né, em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos. Eu deixei também nas referências essas diretrizes aí. As diretrizes e as ações propostas para essa política estão a ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis no SUS, incentiva a implementação de atividades educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva pelos usuários da rede SUS. É muito comum a gente ver essas atividades educativas em escolas promovidas pelos PSFs. A capacitação dos profissionais da atenção básica em educação sexual e reprodutiva também é muito importante, né, gente? Que quem trabalha na atenção básica saiba, tenha conhecimento da saúde sexual e reprodutiva. Ampliação do acesso à esterilização cirúrgica voluntária, que pode ser a laqueadura tubária ou a vasectomia, a laqueadura feita na mulher e a vasectomia feita no homem, realizada através do SUS, né? Então, teria uma ampliação dessa esterilização cirúrgica em quem já tem filhos e não deseja mais ter filhos. A implantação e implementação de redes integradas para atenção a mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica sexual, né? Então, aí, como eu falei, os adolescentes têm toda a liberdade de poder denunciar situações de violência, principalmente as mulheres. A ampliação do serviço de referência para a realização do aborto previsto em lei, né? Então, aí, vemos que o aborto está legalizado, previsto em lei. A garantia de atenção humanizada e qualificada às mulheres em situação de abortamento, entre outras ações. Os direitos à saúde sexual e à saúde reprodutiva estão, portanto, nessa pauta governamental, né? Pela Constituição Federal, temos todos esses direitos que foram citados aqui diversas vezes, até de forma repetitiva, para que vocês gravem, e precisamos conhecer isso, né? Agora vocês conheceram, e espero que isso fique bem gravado aí na mente de vocês, que vocês lembrem dos seus direitos, tá? Agora, gente, nós entramos nessa parte aqui da anatomia e da fisiologia normal do aparelho reprodutivo feminino e masculino. Começando, então, pelo aparelho reprodutivo masculino, a gente pode ver aí, nesta imagem, todos os seus órgãos, bem como a sua função, né? O sistema reprodutor masculino, ele é responsável por produzir os gametas masculinos. Esses gametas são chamados de espermatozoides e eles vão até o óvulo, para onde vai acontecer a fecundação, né? E a reprodução humana. Ele também, esse sistema, ele produz a testosterona, que é um hormônio muito importante para a reprodução e é responsável pelas características secundárias nos homens. O que são essas características? O desenvolvimento da barba, dos pelos pelo corpo, do engrossamento das cordas vocais, que vão causar a mudança na voz, vai deixar a voz mais grossa. Então, é o hormônio da testosterona que está de forma abundante no homem, que vai fazer com que estas características secundárias apareçam. Esta é a função do sistema reprodutor masculino. Nesta imagem, vocês podem observar todos os órgãos e falaremos
de cada um deles aqui. Nessa imagem vocês podem ver a localização deles, né? A anatomia. E aqui a gente vai dar a função de cada um. Os testículos, gente, são duas glândulas ovais situadas dentro da bolsa escrotal. Eu não sei se vai aparecer a setinha, mas aqui vocês veem o testículo. São essas duas glândulas ovais situadas dentro da bolsa escrotal. Ali é onde é produzido os espermatozoides, né? É um processo chamado de espermatogênese. Ali é onde criam-se, nascem os espermatozoides. E além disso, também os testículos eles produzem diversos hormônios, entre eles a testosterona. Então ali vai ser produzido tanto os espermatozoides quanto a testosterona. O epidídimo são canais alongados acima dos testículos e eles são responsáveis pelo armazenamento do espermatozoide. Então, esses canais aqui acima é onde vai ficar armazenado os espermatozoides. Os canais deferentes são tubos finos que saem dos epidídimos, passam pelas virilhas, seguem pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e termina em uma ampola que recebe o líquido seminal. Então, aqui nesta descrição, definiu-se por onde passa os canais deferentes ou ductos deferentes, como está escrito nessa imagem, né? Que dá essa voltinha aqui. Que dá essa voltinha e ele recebe o líquido seminal. É ali, então, que o espermatozoide vai ser envolvido pelo líquido. A vesícula seminal, ela é formada por duas bolsas que ficam atrás da bexiga e é responsável por produzir esse líquido seminal, que é uma secreção espessa, leitosa, que é capaz de neutralizar o pH da urina para proteger os espermatozoides. Aqui as glândulas seminais estão aqui atrás da bexiga e elas vão controlar esse pH, né, para que esses espermatozoides não morram. Elas são chamadas de glândulas seminais ou de vesículas seminais. Além disso, aqui a gente também pode visualizar a próstata, né, que é uma glândula localizada abaixo da bexiga, responsável pela produção do líquido prostático, que juntamente com o líquido seminal e os espermatozoides formam o sêmen. Então, o sêmen é formado de espermatozoides, o líquido prostático que vai sair da próstata e o líquido seminal que vai sair da vesícula seminal. A uretra é um canal comum tanto ao sistema urinário quanto ao reprodutor, né? Então, por esse mesmo canal vai sair a urina, por esse mesmo canal vai sair a ejaculação. Ele liga a bexiga, percorre o pênis e termina na glande, por onde vai liberar a urina ou sêmen para o exterior do corpo. Essas duas secreções não são liberadas ao mesmo tempo. Já fica aí respondendo uma dúvida. A musculatura da bexiga impede que isso ocorra. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, aqui está localizada a uretra. Aqui a bexiga e aqui a uretra. E aqui tem a ligação dos ductos deferentes. Por fim, o pênis é um órgão musculoso e erétil que promove a ereção deste órgão durante a relação sexual. Ele é responsável por eliminar a urina e o sêmen para o exterior do corpo. Vamos agora para o sistema reprodutor feminino.
né? Ele possui a função de produção dos gametas femininos, ou seja, óvulos utilizados na reprodução humana. A produção de hormônios relacionados ao ciclo reprodutivo ou menstrual. Essas são as duas funções, né? Tanto a produção do óvulo quanto a produção dos hormônios durante o ciclo reprodutivo e menstrual. Além disso, é o local onde ocorre a fecundação. É o local onde vai abrigar o embrião durante o seu desenvolvimento, que é 9 meses. E é também onde o feto vai ser expelido quando o seu desenvolvimento está completo. Nessa imagem, então, a gente consegue ver a anatomia do sistema reprodutor feminino. E falando, então, dos órgãos deste sistema, temos os ovários, que é onde são guardados os óvulos e eles são liberados a cada mês. Aqui conseguimos ver 2 ovários, né, um de cada lado, e é aqui dentro que ficam guardados os óvulos. Então, todo mês é liberado um óvulo e quando esse óvulo não é fecundado, ocorre a menstruação. Temos também as tubas uterinas, que são chamadas também de trompas de Falópio. Ela vai receber esse óvulo vindo do ovário e é o local onde vai acontecer a fecundação. Também transfere o zigoto, né, que é esse óvulo já fecundado, caso ele seja fecundado, né, para o útero. Então, aqui nós temos a tuba uterina, dos 2 lados, igualmente. É nessa tuba que o ovário vai ser liberado. E é aqui que o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo. O útero é um órgão musculoso e oco, que pode abrigar o embrião caso ocorra uma gravidez. Aqui vocês podem observar o útero. A vagina é um órgão musculoso capaz de se contrair e expandir. Ele tem uma parte interna ligada ao útero e faz ligação com a parte externa também. A vagina, ela vai receber o pênis durante o ato sexual e também, através dela, o bebê vai sair. Então, ela pode se expandir durante o parto para que ocorra esse parto normal. Aqui é onde fica a vulva e a vagina, aqui ela pode ser vista pelo lado de dentro e aqui no lado de fora, ela se estende até o lado de fora, onde é possível visualizar a vulva. Como se engravida? É importante a gente falar isso. Na relação sexual, após a ejaculação, o esperma masculino, ele vai ser o quê? Depositado na vagina da mulher, né? O esperma vai ser depositado aqui, na vagina da mulher. O esperma, ele contém os espermatozoides, que são as células, né? Os gametas reprodutores masculinos. E os espermatozoides, eles vão se movimentar de uma forma muito rápida pelo canal da vagina, vão penetrar no útero e vão diretamente para as trompas uterinas. E é ali, na trompa, onde o espermatozoide pode encontrar um óvulo. Se a mulher estiver no seu período fértil e tiver liberado um óvulo, o ovário tiver liberado um óvulo, é ali que o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo, fecundar este óvulo e, ao ser fecundado, este óvulo fecundado vai se dirigir ao útero, onde ele vai se aninhar na parede do útero e vai, então, dar início à gravidez. Nessa imagem, então, a gente consegue visualizar de uma forma melhor
como ocorre a gravidez, né? Aqui a gente observa o pênis, o líquido, o sêmen, e aqui sendo depositado na vagina, né? O esperma sendo depositado na vagina e os espermatozoides indo em direção ao útero, indo em direção às trompas, né? Em ambos os lados. E podemos observar aqui o ovário, ele liberou um óvulo, e aqui foi onde ocorreu a fecundação. Aqui na trompa de Falópio foi onde o espermatozoide se encontrou com o óvulo e ocorreu essa fecundação. Mas e aí? Como ocorre a fecundação? A reprodução humana é do tipo sexuada, ou seja, né? Através do sexo com troca de gametas. Durante o ato sexual, os espermatozoides, como eu falei, são depositados na vagina e, utilizando seus flagelos e substâncias lubrificantes, eles próprios possuem, nadam até a parte superior das tubas uterinas, que já contém o óvulo, né? O óvulo vai estar lá liberado na tuba, só esperando para ser fecundado. Então, ali na tuba vai ocorrer essa fecundação. Após essa fecundação, o zigoto é formado, né? Ele passa por sucessivas mitoses e só chega ao útero depois de 3 ou 4 dias. É nesse período aí que muitas pessoas tomam a pílula do dia seguinte, abortam, porque acreditam que ainda não há vida. Eu particularmente acredito, mas fica aí ao direito de cada um pensar com liberdade. Então, depois que esse zigoto é formado, com um aglomerado de células, a implantação do embrião no útero, ela vai ser chamada de nidação. Ela só vai ocorrer após 3 dias da chegada do embrião ao útero. Após a nidação, aí sim é comum dizer que a gravidez é iniciada, né? A partir desse momento, leva-se em torno de 9 meses para que o novo ser humano esteja pronto para nascer. Então, nessa imagem a gente pode ver como ocorre a fecundação. Como eu falei com vocês, o esperma vai ser depositado aqui na vagina, os espermatozoides vão em direção ao útero, depois em direção às trompas. Aqui nas trompas, ele vai encontrar um óvulo liberado pelo ovário. Esse óvulo vai se tornando um aglomerado de células a ser formado o zigoto, depois de 30 horas, como na imagem mostra, 2 células, 4 células, 8. Depois de 5 dias já forma uma mórula, que é um número muito grande de células. Depois de 6 a 7 dias é formado um blastocisto. E depois disso, de 8 a 12 dias, por fim, ele chega finalmente ao útero e ele fica aqui implantado na parede do útero. Essa implantação é chamada de nidação. Agora, então, falaremos sobre os métodos anticoncepcionais. Para início de conversa, é importante que vocês saibam que existe a dupla proteção, que é o mais indicado, que nada mais é do que o uso combinado da camisinha masculina ou feminina com qualquer outro método anticoncepcional, seja pílula, diafragma, anticoncepcional injetável. Isso serve para prevenir a contaminação de infecções sexualmente transmissíveis, porque apenas a camisinha masculina ou feminina é capaz de prevenir contra essa contaminação. Iniciando então sobre os métodos,
Temos aí a pílula anticoncepcional. Elas são feitas de hormônios parecidos com os hormônios produzidos pelos ovários da mulher, né? Que é o estrogênio e a progesterona. As pílulas são feitas destes hormônios. Eles são muito eficazes, ela é muito eficaz, né? A pílula, quando ela é usada corretamente, todos os dias, no mesmo horário, ela vai agir impedindo a ovulação e também atua dificultando a passagem do espermatozoide para o interior do útero. Então, eles vão morrer ali na vagina, eles não vão conseguir nem passar para o útero. E, de um outro lado, ela vai impedir a ovulação. Existem diferentes tipos de pílulas, né, de acordo com os hormônios que elas contêm. Existem pílulas combinadas, que são aquelas que possuem estrogênio e progesterona, e tem as mini pílulas, que elas têm apenas a progesterona. Para saber qual a pílula indicada para você, é apenas conversando com um médico, com uma pessoa especializada neste assunto. A pílula deve ser tomada todos os dias, de preferência no mesmo horário, para que vocês não esqueçam. Não há necessidade de fazer pausa para descanso, porque as pílulas não ficam acumuladas no organismo. Próximo método é a camisinha masculina. A camisinha, ela é uma capa fina de borracha que vai cobrir o pênis durante a relação sexual. Isso serve para impedir o contato do pênis com a vagina, o contato do pênis com o ânus, com a boca. Então, a camisinha, ela vai funcionar como um método de barreira, né? O esperma ejaculado, ele vai ficar ali, dentro da camisinha, né? Assim como os espermatozoides. Eles não vão entrar no corpo do parceiro ou da parceira. Ele vai ficar ali dentro da camisinha. Assim como esse indivíduo vai estar protegido contra qualquer doença sexualmente transmissível, porque não vai ter nenhum contato sanguíneo. Aqui nessa imagem, a gente observa a forma correta de usar a camisinha, né? Primeiramente, é necessário que se coloque a camisinha com o pênis em ereção, óbvio. E antes de qualquer contato com o pênis, ou com a vagina, ou com a boca. Então, não é depois que já teve algum contato que vai colocar, não. Antes de tudo, primeira coisa que tem que pensar é colocar a camisinha. Então, segura-se a ponta com os dedos para retirar todo o ar, não deixar nenhuma bolha de ar, e ir desenrolando até o fim do pênis, até a base do pênis. Em terceiro, né, colocar a camisinha na cabeça do pênis e ir desenrolando até cobrir o pênis, é isso. Em quarto lugar, imediatamente após a ejaculação e antes do pênis ficar mole, óbvio, retire a camisinha com cuidado pela base para que o esperma não vaze. E, por fim, você vai o quê? Descartar. Pode dar um nó e descartar a camisinha utilizada apenas uma vez. A camisinha feminina é um tubo feito de plástico, macio, fino e resistente, que já vem lubrificado, se coloca dentro da vagina para impedir o contato do pênis com a vagina. É o mesmo objetivo da camisinha masculina, né? Vai funcionar como uma barreira, recebendo o esperma ejaculado pelo homem na relação sexual, impedindo a entrada dos espermatozoides no corpo da mulher, assim como infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nessa imagem nós temos então como usar a camisinha feminina. Primeiramente, verificar a data de validade, observar se o envelope está fechado, seco. Isso é importante tanto na feminina quanto na masculina.
Abrir o envelope na extremidade indicada pela seta, esfregar suavemente a camisinha para ter certeza de que seu interior está totalmente lubrificado. Isso é muito importante, né? Colocar a camisinha feminina na vagina, na posição que achar mais confortável, deitada, de costas, com as pernas dobradas, de cócoras, em pé, né? Tem várias posições. A posição que você se sentir mais confortável, com os dedos polegar e médio, apertar a camisinha pela parte de fora do anel interno, formando como se fosse um número 8, né? E com a outra mão você vai abrir os grandes lábios e empurrar o anel interno da camisinha com o dedo indicador, até sentir o colo do outro. Tudo com muito cuidado, com muita tranquilidade, com muito conforto. Introduzir um ou dois dedos na vagina para ter certeza que a camisinha não ficou torcida ou que o anel externo não ficou do lado de fora. E ter certeza que ele ficou do lado de fora, cobrindo os grandes lábios. Ao fim, né, segurar o anel externo da camisinha com uma das mãos e utilizar a outra mão para direcionar o pênis para o interior da vagina, para dentro da camisinha nas relações sexuais. Ah, tá, isso aqui ainda durante. Depois, a camisinha feminina pode ser retirada imediatamente após a retirada do pênis ou algum tempo depois. Para retirá-la, simplesmente você vai segurar as bordas do anel externo, dar uma leve torcida para evitar que o esperma escorra e puxar delicadamente. Ao fim, você vai descartar essa camisinha, pois ela é usada também apenas uma vez. Se possível, né, embrulhar em papel higiênico, colocar no lixo. O diafragma. O diafragma, gente, é uma capa flexível de borracha ou de silicone com uma borda em forma de anel que é colocada na vagina para cobrir o colo do útero. Ele vai evitar a gravidez, impedindo a entrada dos espermatozoides dentro do útero. Existem diafragmas de diversos tamanhos e é necessária a medição de um profissional para determinar o tamanho adequado para cada mulher. Então, é necessário que você consulte o médico e peça que ele veja o tamanho ideal para o seu corpo. E no diafragma, ele pode ser usado como um espermicida, com ou sem, né? Aqui nessa imagem vai mostrar como se usa o diafragma. Sobre o espermicida eu vou falar mais à frente. Então, em primeiro lugar, né, urinar, lavar as mãos antes de colocar o diafragma. Antes de cada uso, examinar o diafragma contra a luz para verificar a existência de furos, defeitos, vai que tá furado, né? Vai adiantar nada. No caso de usar o diafragma com o espermicida, é só colocar, né, uma colher de sobremesa ali de espermicida na parte côncava. Depois, colocar o diafragma na vagina, na posição que você achar mais confortável, assim como a camisinha feminina. Você escolhe a posição, segura o diafragma com uma das mãos, com a outra você vai abrir as bordas, né? Da mesma forma da camisinha, você vai apertar como se você estivesse formando ali o número 8 e introduzir na vagina. Com a outra mão, né? Abrir os grandes lábios, colocar. E, por fim, verificar se o diafragma foi colocado corretamente. Tocando com o dedo, o colo do útero, para retirá-lo, encaixar o dedo indicador na borda do diafragma e puxá-lo para baixo e para fora. Gente, o diafragma, ele só deve ser retirado de 6 a 8 horas após a relação sexual. Ele não pode ser retirado imediatamente.
né? Porque é necessário um tempo para que os espermatozoides que ficaram na vagina morram, seja por espermicida ou seja sem espermicida, de qualquer forma ali, ele vai acabar morrendo se ele não conseguir ultrapassar essa barreira e chegar na tuba uterina. Então é necessário que você tire o diafragma apenas depois de 6 a 8 horas. Ele não pode ser usado durante a menstruação. Imediatamente depois de retirar o diafragma, você pode lavá-lo com água, sabão neutro, secá-lo bem com pano macio e guardá-lo em um lugar seco, fresco, não exposto ao sol. É muito importante também isso, ó. Não se deve polvilhar o diafragma com talco, né? Porque pode lubrificar, pode causar irritação na vagina, no colo uterino. Enfim, você pode utilizar novamente. O espermicida, que pode ser colocado no diafragma, ele é uma substância química que recobre a vagina e o colo do útero, impedindo a penetração dos espermatozoides no útero, imobilizando-os ou destruindo-os. Ele pode ser usado tanto sozinho, como nessa imagem aqui mostra a introdução dele sozinho, como ele pode ser depositado no diafragma. Fica ao critério da pessoa escolher. O espermicida, ele é eficaz por um período de 1 hora após a sua aplicação. O espermicida é colocado com um aplicador, né? Nessa imagem que a gente pode ver esse aplicador, que deve ser introduzido na vagina o mais profundo possível. O aplicador, ele pode ser lavado com água, sabão e também pode ser reutilizado. O DIU, né, dispositivo intrauterino, é um pequeno objeto de plástico que pode ser recoberto de cobre e conter hormônio. Ele é colocado no interior do útero para evitar a gravidez. O cobre, ele vai agir inativando ou matando esses espermatozoides. Entenderam? Então, essa é a forma do DIU de ajudar na contracepção. O cobre de que ele é feito vai agir matando os espermatozoides e impedindo esse encontro aí do espermatozoide com o óvulo. A colocação do DIU no interior do útero, ela é feita apenas com um profissional de saúde treinado. Então, aqui eu não vou colocar a forma, né, de que se introduz o DIU, porque ele é feito em hospital com um médico responsável. Aqui eu coloquei apenas essa imagem para vocês terem uma noção de como ele fica localizado dentro do útero. Ele fica com um fiozinho aqui por fora da vagina, porém ainda dentro do corpo, né, nessa parte interior aqui da vagina. E aqui é a localização dele dentro do útero. Um outro método contraceptivo é a tabelinha, a famosa tabelinha, que ela vai basear em observações dos seus ciclos menstruais, para que você consiga determinar quando que você vai estar fértil. Ela é muito utilizada principalmente para concepção, né? Porque ali você vai saber quando você está fértil e é justamente ali naquele período que você vai ter a relação sexual para gerar filhos. A eficácia dessa tabela ela vai depender muito do uso correto da cooperação de ambos os parceiros. Então, assim, não adianta a mulher saber o seu ciclo, falar que não pode ter relação naquele dia e o parceiro dela impor que vai ter relação naquele dia, que vai acabar tendo uma gravidez indesejada. Então, é preciso da cooperação de ambos e a eficácia será maior se o casal não tiver relação sexual com penetração vaginal no período fértil. A tabela, ela requer muita disciplina, muito conhecimento do funcionamento do seu corpo. Então, assim, não é qualquer mulher que consegue usar este método contraceptivo, né? Tem que ter um autoconhecimento muito grande para conseguir controlar o seu ciclo menstrual e saber a data certa que pode fazer o sexo sem utilizar um outro método, né?
A mulher que quiser utilizar esse método deve ser orientada a marcar em um calendário, durante pelo menos 6 meses, o primeiro dia de cada menstruação, para verificar o número de dias que durou cada ciclo menstrual. E com esses dados, calcular o período fértil com a ajuda de um profissional de saúde ou, como a gente tem aí nos aplicativos no celular, podemos fazer isso sozinhas mesmo, marcando sempre o primeiro dia de cada menstruação para conseguir visualizar quanto tempo durou o nosso ciclo e quando foi o nosso período de fertilidade e de infertilidade. Lembrando que esse método, ele é apenas contraceptivo, né? Ele não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Os únicos métodos que previnem são camisinha masculina e camisinha feminina. Olha só esse slide. A camisinha masculina ou feminina, ela deve ser usada em todas as relações sexuais, independentemente do uso de outro método anticoncepcional, pois a camisinha é o único método que oferece dupla proteção, ou seja, ela vai proteger das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez não desejada, ou seja, né, dupla proteção. É importante procurar um serviço de saúde antes de iniciar o uso de cada método. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Cada situação vai ter um método determinado que vai ser usado ou que não vai ser usado. Então, principalmente vocês, adolescentes, jovens, antes de iniciarem qualquer método anticoncepcional, antes de iniciarem as suas atividades sexuais, é muito importante que vocês procurem um serviço de saúde, né? Que vocês façam um acompanhamento periódico e está sempre verificando se esse método está sendo usado corretamente, se teve algum problema. Agora, a gente vai falar das infecções sexualmente transmissíveis, né? Como eu já falei aqui, vocês já sabem, as ISTs significa justamente isso, infecção sexualmente transmissível, e elas são passadas durante as relações sexuais com pessoas que estejam com essa infecção. O que é o HIV? Muita gente que faz confusão com isso, HIV e AIDS. O HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Então, o vírus que vai causar a AIDS é o HIV, ele vai comprometer todo o sistema de defesa do organismo, ele vai provocar uma perda da sua imunidade, né, da proteção contra as doenças. Por isso, a pessoa pode desenvolver outros tipos subsequentes de infecções, de câncer, porque o sistema imunológico dessa pessoa vai estar totalmente afetado por esse vírus e ela vai estar muito vulnerável a contrair outras doenças. Até o momento, não existe cura nem vacina para a AIDS. Uma pessoa, ela pode ser soropositivo para o HIV e não possuir AIDS. Por isso, o melhor mesmo é se prevenir, né? Não existe cura, não existe vacina para esse vírus, para essa doença. Então, o melhor é usar a camisinha feminina ou masculina em todas as relações sexuais e, se possível, combinar com outro método que isso aí será mais eficaz ainda na contracepção e na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A pessoa com HIV, ela pode ficar por muitos anos sem desenvolver a doença AIDS, e isso ocorre porque o vírus ele vai se multiplicando lentamente. Então, essa situação é o que eu falei para vocês. A pessoa, ela pode ser portadora do HIV, não ter a doença AIDS, e mesmo assim, ela é capaz de transmitir o vírus para outra pessoa, né? O HIV ele pode ser transmitido através da relação sexual, vaginal, anal ou oral, com a pessoa contaminada. Ele pode ser transmitido através de uma transfusão de sangue, né? Com contato com sangue contaminado.
Por isso, na doação de sangue tem critério bem rigoroso para doação, né? Porque na transfusão sanguínea, se esse sangue tiver com esse vírus, ele pode ser passado para o paciente receptor. Pode ser transmitido também da mãe para o filho durante a gestação, tá? Essa mãe aí que possui o vírus HIV, durante o parto, ela pode sim passar esse vírus na hora do parto e também durante a amamentação, né? Que na amamentação o bebê ele vai receber o leite, o sangue, então é tudo muito envolvido ao sangue. Nas relações sexuais tem troca sanguínea e o vírus pode ser transmitido desta forma. Muitas pessoas possuem esse vírus e não mostram nenhum sintoma, nenhum sinal. É o que eu falei para vocês. Por isso que não é considerado uma doença sexualmente transmissível, e sim uma infecção. Porque não mostra nenhum sinal, nenhum sintoma, e você pode conhecer a pessoa, perceber que ela está ali totalmente saudável e nem desconfiar que ela possui esse vírus. E aí, na inocência, não usa um método contraceptivo, de preferência a camisinha, e acaba contraindo uma doença por besteira, porque não pensou antes, às vezes até sabe, conhece os métodos, mas deixa levar por um momento e não tem esse autocuidado. A questão da saúde dos adolescentes e dos jovens relacionados a IST e a AIDS é uma preocupação constante no serviço de saúde, né? Foram notificados no SINAM registros de 2000 a 2006, olha só, teve 19.793 casos de AIDS no grupo de 3 a 24, né? Que é o grupo de adolescentes e jovens. Isso representou 80% dos casos notificados. Então, assim, de 24 mil, 19 mil foi nessa faixa etária aí, de 13 a 24 anos, que contraiu esse vírus, né? Esse vírus e essa doença, nesse caso aqui, essas notificações foram casos de AIDS já, ou seja, já estava com a doença já. Nesse grupo etário, no período de 1982 a 2006, evidencia-se nos homens jovens um aumento proporcional de casos por exposição à via de transmissão sexual, com aumento discreto das subcategorias homo-bissexuais. Então, a gente vai conseguir perceber no próximo gráfico que a doença AIDS, ela teve um aumento discreto, mas teve nos homens que são das subcategorias homo-bissexuais. Nas jovens mulheres, a transmissão por via heterossexual em todo o período é predominante. Então, ocorre mais de transmissão de homens para mulheres por via heterossexual e depois por homens com homens, né? Tanto o homo como o bi. Aí aqui nesse gráfico, ele vai mostrar um número de casos e de óbitos, né? A linha tracejada é de casos e a linha contínua é de óbitos de indivíduos de 13 a 19 anos de idade, né? Desde a década de 80 até 2006. É possível a gente observar todo esse percurso aí dessa doença que agravou esses jovens. Aqui mostra de 13 a 19 e nesse gráfico vai mostrar dos 20 ao 24. Então, esses dois gráficos, eles vão compreender aí a adolescência e a juventude, que por inconsequência, né, ou por falta de informação, acabaram contraindo essa doença. Enfim, gente, como saber se você está com alguma infecção sexualmente transmissível? Como saber? As infecções,
Elas podem se manifestar por corrimentos, por irritação, por feridas, por caroços, por verrugas nos órgãos genitais. Então, é muito necessário que a gente conheça o nosso corpo, que a gente olhe para o nosso corpo e que a gente procure, né, essas coisas, corrimentos diferentes, anormais, né? Uma irritação, uma ferida, um caroço, uma verruga. Tudo isso ali no órgão genital, isso pode sim manifestar que é uma doença, que é uma infecção sexualmente transmissível. Durante as relações sexuais também, pode ocorrer uma coceira, pode ocorrer uma dor ali embaixo do umbigo, tudo isso pode indicar, né? Às vezes os sintomas ou os sinais, às vezes os sintomas não aparecem, né? Não aparecem sinais externos, não aparecem sintomas visíveis por fora. Isso é muito comum nas mulheres, então é preciso que a gente esteja interligada com o nosso interior, que a gente sinta se a gente está bem durante uma relação sexual, se está sentindo dor. Quais os problemas que as infecções sexualmente transmissíveis podem causar? Isso é muito importante, gente. As infecções sexualmente transmissíveis, elas podem causar coisas assim irreversíveis, né? Ela pode causar problemas nos filhos, tanto de um filho nascer com problema, como de a infertilidade, da pessoa não poder ter mais filhos, dela se tornar estéril por uma infecção sexualmente transmissível. Isso é muito possível. Além de predispor o câncer de colo de útero, câncer no pênis, é também um problema, uma consequência de uma infecção, né, sexualmente transmissível. Além disso, algumas ISTs, que não são apenas HIV e AIDS, que a gente focou no vírus HIV e na doença AIDS, até para explicar essa diferenciação, mas existem também a sífilis, hepatite B, que são também ISTs e podem ser transmitidas para o bebê durante a gravidez, e isso pode trazer problemas graves para a criança. Imagina um bebê já nascer com uma IST, isso causa anomalias, isso pode provocar até mesmo o aborto, né? Então, gente, o tratamento, né, caso você suspeite que esteja com alguma doença sexualmente transmissível ou com alguma infecção, a primeira coisa a fazer é evite relação sexual. Se você está suspeitando de si mesmo, tenha um bom senso, né? Evite ter relações sexuais, procure imediatamente um serviço de saúde, não faça tratamento por conta própria, ouvindo orientação de parentes, de amigos, de balconistas da farmácia. Não procure por si próprio um tratamento, não. Procure um serviço de saúde que vai ali te dar uma informação segura, tá? Assim que surgirem os primeiros sintomas, procure um tratamento seguro, que com certeza vai ser mais eficaz. Então, gente, aqui eu finalizo esta aula. Aqui eu deixei as referências. Temos inicialmente um artigo, acho que sim. Não, aqui em último que está o artigo. Enfim, tem várias referências. Eu vou disponibilizar para vocês essas duas cadernetas aí, tanto a feminina como a masculina, os cadernos de atenção básica, que vão falar dos direitos sexuais, dos métodos contraceptivos, da saúde sexual, da saúde reprodutiva, das diretrizes nacionais. Tudo isso esse primeiro aqui, que é um artigo, que também vai falar do conhecimento
dados escolares sobre infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Tudo isso eu vou deixar lá no grupo para vocês lerem, pesquisarem mais sobre isso e conseguirem responder a atividade que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então é isso. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Deixem aí seu feedback, se vocês gostaram desse estilo de aula. E até a próxima aula. Um abraço para todos vocês.